Yáscara, bom dia, que bom que você veio para dar o start, né? Hoje é o início da nossa série sobre herança, porque tem tanto para se falar sobre esse tema. Minha nossa, olha, se alguém estiver em casa passando por dificuldades nesse momento, dizendo, Vanícia, olha, era a paz aqui em casa, agora todo mundo começou a brigar, né? Nenhum irmão mais fala com o outro, ou recebi o dinheiro, Vanícia, não sei o que fazer, como dar valor, no que eu devo investir. A gente, em tópicos, vai esmiuçar, né, todo esse planejamento que pode ser feito para que as coisas fluam com naturalidade. Antes que a pessoa vá, né, para outro patamar e deixe o patrimônio dela aqui, ela passa muitas vezes por uma situação bastante cômica até, virou comédia mesmo em filme, Os Puxa-Sacos, versão lá de 1994, se as pessoas quiserem assistir, tem pela Netflix, enfim, quase 2 horas ali de uma história do tio Joey, né, que tem muita gente na cola dele, fazendo tudo que ele deseja, são só elogios, uma bajulação assim, né, daquelas, fora dos limites. No que essa gente está de olho? Na herança do tio Joey, que inclusive arrumou até uma namoradinha, né, para espanto da galera. É bem complicado mesmo. Só famílias muito ricas se veem rodadas de puxa-sacos por herança? Yáscara, ou não? Bom dia a todos. Na verdade, não só famílias muito ricas, né? Porque o bajulador, o puxa-saco, né, mais conhecido, ele quer ganhar alguma coisa a qualquer custo. Ele sempre está de olho em algo. Então, a qualquer preço, ele vai bajular, independente do que você tenha a oferecer. O detalhe é que, se aparecer alguém que ofereça mais, que ele veja mais vantagem nisso, ele vai te deixar e vai buscar essa outra pessoa, né? Porque ele está sempre ali com segundas intenções. Exatamente. Isso vale para alguém que seja milionário e em relação também à mãe que só tem uma casinha na chácara, uma vaca, que é tudo para aquilo, né? Para aquela família. Enfim, vemos muitas histórias assim. Sim. Cada uma com as suas particularidades. Pai e mãe amam ser bajulados ao extremo, mesmo sabendo que, no fundo, aquele filho está querendo tirar vantagem daquele tipo de comportamento ou não? A princípio, a gente tem essa primeira impressão que, que gostoso ser bajulado, né? Mas a gente precisa entender que o bajulador, então, como eu falei, ele sempre tem uma intenção aí à frente e nem sempre tão boa, né? Em especial os pais não gostam de ser bajulados, né? Os pais gostam de ser amados. Então, temos que cuidar bastante, estar atentos, né, a esses perfis. Talvez como pai e como mães, fica difícil um pouquinho identificar, né, isso no filho em função do nosso vínculo emocional. Então, à medida que pudermos, né, sairmos um pouquinho desse vínculo e avaliar, né, o perfil desse meu filho, o que ele está querendo, será que não tem algo estranho? Enfim, alguma disfunção, algum transtorno, de repente. Quando a gente fala em bajulador, às vezes a gente pensa até em características de perfis de psicopatas, né? Que têm essas atitudes mais frias, né? Sem culpa, calculistas. Então, naquilo que a gente puder desvincular, né? Em alguns momentos, dá uma avaliada nisso. Se eu estou sendo bajulado ou amado. Como tirar a prova, né, dessas demonstrações de afeto, se elas são genuínas mesmo ou não. Tem alguma estratégia que você possa repassar como psicóloga? Porque tem, por exemplo, muitos casos de empresas familiares em que sempre tem alguém lá beijando os pés do outro, mas já visionário, né, com foco num cargo de liderança, como também ser firme, colocar cada um por mérito, né, por competência no seu lugar. Então, a gente precisa, assim, saber identificar o bajulador, o que não é muito difícil. O bajulador é sempre excessivo, né? Por vezes, ele causa até constrangimento ao bajulado, né? Ele faz tudo por você, tem essa impressão de que ele vive, né, por você. Realmente, de maneiras exageradas. E ele está presente em todos os ambientes, né? Ambientes de trabalho, em todos os tipos de relações. Relações amorosas, relações de amizade. E no ambiente de trabalho, em especial, por vezes a gente vivencia mesmo empresas familiares em que existem irmãos ou sobrinhos, enfim, esse vínculo, né, esse parentesco com os donos.
e talvez fique difícil para os donos separarem isso. Mas daí a gente entra numa outra questão, que é o autoconhecimento. O quanto eu me conheço, o quanto eu me deixo ser bajulado. Qual a minha necessidade disso? O bajulador muitas vezes também alimenta muito a nossa vaidade. Então, questão de ego. Então a gente pode perder a conexão por vezes com a realidade, porque momentaneamente é prazeroso, né, ter alguém te bajulando. Mas sem falar que o outro não aponta as falhas, os erros. Isso, exatamente, ele não aponta. E aí entra uma questão bem importante, porque assim, quem te ama de verdade, quem quer te agradar de verdade, porque gosta de você, também vai apontar os seus erros. Porque a pessoa quer ver você acertar. Tem até uma frase ali com uma ilustração para a gente colocar no ar, para reforçar esse apelo. Do Barak, né? Isso mesmo. Livre-se dos bajuladores, mantenha por perto as pessoas que te avisem quando você erra, né? Isso realmente é gostar, amar e não sentir inveja, que é uma característica também do bajulador. Um beijo para a Benilde, para a Wanda, para a Maria Helena, para a gente que está acompanhando as nossas conversas, a Andréa Tostes também, a Regiane Nobre, sempre super carinhosa. Bom dia para vocês. Se tiverem perguntas para mandar para a Iáscara, se vocês tiverem algum depoimento, algum testemunho, né, de vida, já passei, Vanice, por divisão de herança, sei mais ou menos como é. Outra coisa que chama muita atenção nisso tudo é esse lance de alguns, desde muito cedo, ficarem reforçando para o pai e para a mãe o tempo todo, dizendo: olha, eu vou cuidar de vocês na velhice. Olha, se ficarem doentes, contem comigo. A pessoa está focando muitas vezes, não, né, em todos os casos, mas nesse lance de quase sempre ficar com uma parcela maior, talvez, da herança, por ter né, deixado um tempo livre do dia a dia dela, ajustado a logística para cuidar de pai e de mãe. Já com foco ali, se fizer um testamento antes, já tô na área, já sabem que eu cuidaria. Tem que ter perfil para cuidar de pai e de mãe, ou até aquele mais desumano possível, dá conta do recado, faz tudo direitinho se for por dinheiro. A gente volta na questão de tentar identificar quem está sendo mesmo o bajulador, o que está sendo exagerado. Desde sempre eu falo que quero cuidar. Como é que é isso? A pessoa nem adoeceu, então fica aquele limiar, né? Preciso olhar para isso sim, preciso ter transparência, porque quando eu falo em testamento eu acabo lidando com um assunto que não é tão confortável para a maioria das pessoas, que é a morte, né? Mas o quanto mais transparente possível eu puder ser, eu fico mais tranquila, né? E quando se trata disso, até que a gente vê no filme, né, essa disputa, essa briga entre as pessoas, nós entramos numa questão que é o senso moral, né? Então, esse senso moral, todos nós temos, nós sabemos o que é certo e errado, onde eu estou prejudicando, qual é a minha intenção, tá? E então, assim, até um tempo acreditava-se que esse senso moral dependia somente das nossas relações, dos nossos comportamentos, e hoje a gente sabe que é como se eles estivessem no nosso DNA, né? Nós aprendemos, adquirimos esse senso moral lá na nossa seleção natural. Então, por isso que esse abuso, essa manipulação moral, né, ela acaba ativando alguns instintos nossos de sobrevivência, e aí que entram os conflitos, né? Então, a gente precisa, de novo, tenta sair algum tempo desse vínculo emocional, identificar quem realmente pode cuidar de mim, se eu precisar desses cuidados, né? E como é que eu vou lidar com essa questão de testamento e tudo mais? Fazer um testamento com antecedência, assim, poderia resolver essa questão, deixar com que os filhos passassem a agir mais naturalmente, de um jeito mais verdadeiro, já colocando, né, apresentando, dizendo: olha, você vai ficar com isso, você com isso aqui, isso. É uma opção até para você dar uma filtrada, né? Quem realmente vai continuar ao seu lado daí, sabendo o que fica para você, né? Então, é uma maneira de fazer esse filtro, sim, com certeza. E aí, sempre temos os extremos, né? Ao contrário da bajulação, tem filho capaz de arrumar um jeito de matar pai e mãe para agilizar a divisão dos bens, né? Eles dão pistas desse plano, geralmente, como avaliar, se dar conta de que a situação é tão grave assim e evitar uma tragédia. Sim, né? Nós damos sinais, mas nesse momento a gente precisa poder contar com pessoas que realmente nos amam, sem contar com os filhos,
que são os amigos, as pessoas mais próximas, mais íntimas, que tem aquela coragem, aquele amor de chegar para você e apontar, olha, seu filho está com um comportamento estranho, será que não tem algo aí? Não seria bom tentar identificar, diagnosticar? Nesse momento precisamos contar com as pessoas verdadeiras, que realmente nos amam e com o nosso olhar, né? Ter olhos de ver, mas também considerando aquela dificuldade do vínculo emocional. Então, as pessoas próximas podem dar algum toque, né? Algum sinal para a gente, sim. Porque quem vê de fora também enxerga aquele contexto de uma forma diferente. Exato, exatamente. Mais clara, talvez, do que pai e mãe que têm amor demais no peito. Isso. Né? Viúvo, milionário, por exemplo, deve fazer que tipo de estudo de caso antes de escolher uma nova companheira, né, para passar os últimos anos da vida dele? Isso. O que é preciso, né? Primeiro eu preciso entender o que eu quero com esse relacionamento, com esse novo relacionamento, com essa pessoa que eu estou buscando, né? A nossa natureza é desejar uma companhia, sim, mas aí a gente pode ter a mesma tratativa que a gente tem com relação ao testamento, deixar tudo encaminhado, né? Deixar muito às claras, e quando esse companheiro, essa companheira chegar na minha vida e conforme eu tiver liberdade, vínculo suficiente, confiança suficiente, deixar claro para essa pessoa o que já está encaminhado. Novamente eu vou entender, então eu vou poder perceber o quanto essa pessoa realmente quer estar ao meu lado, já tendo tudo encaminhado e provavelmente nada para essa pessoa, se ela vai permanecer ao meu lado ou não, se realmente há um sentimento verdadeiro aí. Yáscara, mais algo que você tenha refletido sobre, que merece ser transmitido para quem está em casa como uma mensagem? Eu acho que a gente precisa saber diferenciar, assim, ter um esforço para diferenciar o que é uma bajulação, o que é o interesse, né? O interesse faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Por vezes a gente fala em interesse e assusta, nossa, interesseiro, mas assim... Exemplo, né? Eu tenho interesse no meu trabalho para me realizar profissionalmente, para fazer diferença na vida das pessoas e quero algo em troca, que é a minha remuneração, a minha realização profissional, e o paciente que me busca também, é da mesma maneira. Então, os interesses fazem parte, né? Com a melhor das intenções. São saudáveis na vida da gente. Saudáveis, necessários. Agora, a bajulação... que já traz todas essas características nada legais na nossa vida. Parece doentio até. Por vezes pode ser. Então, precisamos nos proteger disso, né? Nos conhecendo melhor e evitando e nos fortalecendo para manter a distância desse perfil. Muito obrigada, Yáscara, psicóloga, para dar início a esse nosso bate-papo, né? Que vai ter uma sequência de 5 tópicos diferentes. Amanhã, como economista, a gente vai apresentar para as pessoas algumas alternativas do que fazer para dar valor ao dinheiro recebido dos pais, né? O que tem herdado de avós, de tios, enfim, no que investir, uma herança, né, que você vai receber, já para você ficar fazendo os planos ali, né? E realmente, porque o mais triste ainda é quando repassa-se esse dinheiro e ele evapora, né? Se transforma em nada, a pessoa contando com aquilo para ter um futuro assim brilhante, e aí no final das contas vê tudo ser perdido assim completamente, né, pelo caminho. Muito obrigada, Yáscara. Eu que agradeço. Abraço para você. Assistam ao filme, tá? Os Puxa-Sacos. É um filme antigo, é de 94. Mas se você quer dar um pouco de risada e entender lá, né? Todas as artimanhas do tio Joey também, para ver quem realmente estava, né? Com ele nessa vida por amor. É bem interessante.